Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 21 do nono ano. E o assunto da aula de hoje é Segunda Guerra Mundial, o mundo pós-guerra. A ideia é entender como ficou o mundo após esse conflito que foi de 1939 a 1945. Antes, temos que analisar os objetivos que vocês devem atingir após essa aula. Seriam eles: reconhecer as principais consequências da Segunda Guerra Mundial à Europa, apontar Estados Unidos e Canadá como países que lucraram com o conflito, descrever algumas consequências geopolíticas da guerra, determinar as consequências da guerra à Alemanha e ao Japão, mencionar sobre o contexto posterior à guerra, chamado de Guerra Fria, e reconhecer as principais interferências da guerra ao Brasil. Antes de mais nada, lembretezinho de toda a aula. Peguem os materiais para essa aula. Seu livro didático que contempla esse assunto, caderno para as anotações, assim como lápis, caneta e borracha. Agora sim, com esse material em mãos, podemos iniciar a aula. A Europa após a guerra. Sabemos que a guerra terminou em 1945. E o continente europeu, de certa forma, foi o mais prejudicado. Por quê? Porque ele foi o palco do conflito. Cidades como Stalingrado, Kiev, na União Soviética, Berlim, na Alemanha, Varsóvia, na Polônia, foram cenários assim só de destruição, como pode ser visto ali na imagem. Inclusive, nós podemos analisar essa questão das destruições, a questão da destruição de pontes, estradas de ferro, hospitais, escolas, monumentos que eram de grande valor histórico. Então, quando se trata de história, todo e qualquer conflito para nós é muito prejudicial, porque de certa forma está derrotando, detonando, acabando com fontes históricas, com fontes que tratam da nossa história, da evolução, do decorrer histórico do homem naquela região, naquele momento específico. E com isso, com essas destruições, estes países acabaram tendo que entrar com um financiamento para reconstruir essas áreas. São escolas destruídas, hospitais que eram para atender a população. O caso assim que eu destaco de um monumento de grande valor, o Mosteiro de Monte Cassino na Itália, que é essa imagem que se apresenta nesse slide. Foi totalmente destruído em virtude da Segunda Guerra Mundial. Um dado interessante que eu coloco para vocês como uma curiosidade é que na madrugada de 13 para 14 de fevereiro de 1945, consumou-se um dos atos mais condenáveis da ação aliada na guerra. Por quê? A cidade alemã de Dresden, principal cidade da região da Saxônia e um dos mais belos centros da arte barroca da Europa, ele foi bombardeado por mais de 800 aviões da coalizão aliada. Quando o dia raiou, 311 aviões bombardeiros dos Estados Unidos voltaram a atacar o que restava da cidade. Então imaginem a situação dessa cidade, totalmente destruída. Tinha justificativa para essa ação? Não tinha, porque ali não havia nenhum tipo de concentração de tropas ou uma fábrica, de repente, de material bélico, de armamento ou qualquer outra atividade que justificasse de alguma maneira essa tamanha destruição. Para vocês terem uma noção como ficou em 1945 e atualmente, mais atual, não tão atual assim, 2005, né?
como está a cidade de Dresden na Alemanha. Mas isso, olha o custo que levou para reconstruir essa cidade. Olhe quantas fontes históricas, materiais importantes de estudo e pesquisa foram destruídos e não tinha necessidade. Voltando às consequências da guerra, a Segunda Guerra Mundial, ela trouxe um grande prejuízo ao continente europeu. Fato, porque, volta a salientar, foi o maior palco dos conflitos. Então, o conflito chegou a contabilizar cerca de 413,25 bilhões de libras. Este foi o gasto. Fabricou mais de 296 mil aviões e 53 milhões de toneladas de equipamentos navais. Além disso, é importante destacar que, na Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de vidas foram extintas do mundo. Então, quantas pessoas inocentes morreram? 20 milhões somente na União Soviética. 6 milhões trataram-se de vítimas do Holocausto, principalmente nos campos de concentração, por meio das experiências nazistas que nós já falamos anteriormente. Aí, porque estudamos sobre guerras, para entender o que aconteceu, o que as pessoas pensavam naquele momento e de repente refletir atualmente, vale a pena tudo isso? Era necessário esse conflito? Tantas mortes naquele momento? Isso é para vocês pensarem. Voltando, economicamente, algum país chegou a lucrar com a guerra? Porque lembrem-se que na Primeira Guerra Mundial, alguns países lucraram com a guerra. Daí, no fim da Primeira Guerra, gerou a crise. No caso da Segunda Guerra Mundial, vou destacar duas nações, Estados Unidos e Canadá. O Canadá, no período da guerra, chegou a fabricar cerca de 16 mil aviões aos combatentes e 3 milhões de navios. Em contrapartida, no pequeno espaço de tempo, ele aumentou a indústria de metais pesados, em especial nas áreas de alumínio, níquel, cromo e aço. Já os Estados Unidos foi considerado o maior beneficiário, tanto é que posterior à Segunda Guerra Mundial, tornou-se uma das nações mais poderosas, disputando a hegemonia do mundo com a União Soviética na chamada Guerra Fria. Ele dobrou o parque industrial nos anos da guerra, pois era o principal fornecedor do lado dos aliados. Consequências geopolíticas. Isso a gente analisa muito em geografia, mas de certa forma vai ter alguma relação na parte histórica também. A Áustria, que foi anexada pela Alemanha em 38, aliás, 38 ali antes do início da Segunda Guerra Mundial, ressurge como um país independente, por meio daqueles tratados que a gente estudou na aula anterior. Itália, Hungria, Bulgária, Romênia e Iugoslávia acabam com o regime monárquico que estava em seu estado, Estado enquanto governo, e adotam agora um regime republicano. Portugal e Espanha, eles acabam sendo isolados. Por quê? Porque eles ainda estavam naquele processo de ditaduras fascistas, o caso do salazarismo e o franquismo. Polônia, Hungria e Tchecoslováquia passam à esfera de influência soviética, lembrando a disputa hegemônica do mundo, Estados Unidos, União Soviética, capitalismo, socialismo. E demais países continuam com a social-democracia. Quais foram as consequências da guerra para a Alemanha? Posso destacar para vocês que eles tiveram que aceitar o que a gente vai chamar de 4Ds.
desnazificação, então acaba com o nazismo dentro da Alemanha, aquela história da ditadura de Hitler, fim. Desmilitarização, assim como aconteceu no fim da Primeira Guerra Mundial com o Tratado de Versalhes. A democratização, ou seja, a participação do povo na política, e o desarmamento. Esses dois itens, desmilitarização e desarmamento, assim como aconteceu com a assinatura do Tratado de Versalhes no fim da Primeira Guerra Mundial. O país, a Alemanha, ela foi dividida em duas zonas de influência. Lembram que por meio do Tratado de Potsdam a gente tinha 4 zonas, são 4 países que têm, de certa forma, domínio sobre a Alemanha? Agora a gente está pensando na divisão da Alemanha ali em 2 áreas de influência. República Democrática Alemã, RDA, com um regime socialista, e a República Federal Alemã, RFA, que continuou a ser capitalista. Ou a República Democrática Alemã também pode ser chamada de Alemanha Oriental Socialista e a Alemanha Ocidental Capitalista. Então, em Berlim, capital da RDA, foi construído o Muro de Berlim, que foi o símbolo da divisão ideológica do mundo, a grande cortina de ferro, quase que igualada, a divisão do mundo entre capitalismo e socialismo. As forças armadas, como falado anteriormente, elas foram reduzidas até por conta da desmilitarização e desarmamento, e foram cedidas as instalações para acolher tanto tropas americanas quanto soviéticas. Então pensa a situação novamente, a Alemanha colocada como a grande culpada e ainda tinha que dar instalações, ceder instalações para tropas americanas e soviéticas que lutaram contra ela. Sobre o Muro de Berlim. Ele foi construído, na verdade, de sábado, dia 12, para domingo, dia 13 de agosto de 61. Tinha cerca de 3,5 metros de altura, 1,2 metro de largura e 43,7 quilômetros de comprimento. Cada um de seus segmentos pesava 2,75 toneladas. Para vocês terem uma noção, a construção do Muro de Berlim, ela acabou dividindo famílias. Era basicamente impossível passar de um lado para o outro do Muro de Berlim. Outra situação, muitas pessoas acabaram sendo fuziladas, mortas, até acidentalmente, por se aproximarem do Muro de Berlim, porque ele era muito protegido. Tinham militares, o exército ficava ali de olho para não deixar passar ninguém do lado ocidental, capitalista, para o oriental, socialista. E isso vai perdurar por muito tempo, até em 1989 ele ser derrubado e acabar com essa história dessa divisão ideológica no mundo. Então ele vai ficar lá e vai ser, digamos assim, um símbolo da vergonha. É aquela forma de desmoralizar a Alemanha, enfraquecer a tal ponto que ela não se reerguesse novamente e gerasse uma nova guerra. Assim como aconteceu pós Primeira Guerra Mundial, por meio do Tratado de Versalhes, aí a elevação de Hitler ao poder, nazismo e tudo que a gente acabou de ver. Consequências ao Japão em relação à Segunda Guerra Mundial. Ele foi obrigado a reconhecer a independência da Coreia, devolver as Ilhas Kurilas à União Soviética, Kurilas, reduzir suas forças armadas, assim como foi com a Alemanha. Teve as cidades de Hiroshima e Nagasaki que foram destruídas pelas bombas atômicas estadunidenses. Lembrem que tivemos uma aula falando só sobre isso e, consequentemente, como os japoneses vêm para o Brasil. E ainda receberam 2,5 bilhões para sua reconstrução. Detalhe, tanto a Alemanha, Japão, eles vão receber dinheiro estadunidense para sua reconstrução. Com que propósito?
Nós vamos estudar no contexto da Guerra Fria sobre o Plano Marshall, que é um plano de ajuda econômica a esses países para evitar que eles fossem para o lado da União Soviética, tornando-se socialistas. O contexto ali da Guerra Fria, falando nisso, já dei muito spoiler, mas vamos entender um pouquinho. A força militar da União Soviética favoreceu, no pós-guerra, a expansão de sua influência no leste da Europa. Os Estados Unidos assumiram a reconstrução da Europa Ocidental e ampliaram sua influência na região. Sobre os escombros da velha Europa, nasceu um mundo dividido. De um lado, os países socialistas, liderados pela União Soviética, do outro lado, os países do bloco capitalista, que eram liderados pelos Estados Unidos. Contexto da Guerra Fria. É um assunto que veremos futuramente, mas é para vocês entenderem que ele já está sendo construído ao fim da Segunda Guerra Mundial. Essa ajuda, Plano Marshall, a União Soviética também vai dar ajuda aos países que vai conseguir trazer para ela, buscar atender a essa ideologia que ela seguia. Então, cada um vai tentar, à sua maneira, buscar aliados. Vai ser utilizada a questão até do cinema, a questão ideológica, mas eu já estou dando muito spoiler. Vamos por partes. Continuando a aula de hoje, quais foram as consequências ao Brasil sobre a participação e o fim da Segunda Guerra Mundial? A participação da guerra influenciou diretamente no fim da tal Era Vargas. Nós ainda não vimos, mas terão aulas específicas sobre esse período em que Vargas fica no poder, de 1930 a 45. Por quê? No ano de 1937 e 38 é decretado o Estado Novo no Brasil, a primeira ditadura dentro do Brasil. Vargas dá um golpe de Estado, anula a Constituição e ele torna-se o grande líder. Ele tinha, de certa forma, um governo semelhante aos governos fascistas e nazistas. E ele até, de certa forma, gostava da forma como Hitler e Mussolini lideravam seus países. Mas, devido à pressão estadunidense e outras questões, ele acaba mandando soldados para defender a democracia, enquanto estava vivendo no Brasil uma ditadura. Vejam a incoerência. Na realidade, se for levar em consideração o estilo do governo do Brasil naquele momento, nós estávamos mais do lado da Alemanha e da Itália do que do lado dos Estados Unidos. Mas lembrem-se, Estados Unidos ofereceu dinheiro, ajuda em algumas construções. Logo, o Brasil lutou ao lado dos Estados Unidos defendendo essa democracia. Ao fim, 1945, o Getúlio Vargas se vê sem nenhum apoio. Por meio de golpe, ele acaba sendo tirado do poder, porque quem, de certa forma, apoiava ele estar no poder, que eram as Forças Armadas, agora estavam revoltadas com a situação. Então, novas eleições são feitas e quem assume o governo do Brasil é Eurico Gaspar Dutra, mas estudaremos também futuramente. A Força Expedicionária Brasileira, a FEB, aquela que mandou cerca de 25 mil militares para lutar na Segunda Guerra Mundial, ela é desmobilizada já na Europa. E o Brasil ele continuou alinhado politicamente e culturalmente com os Estados Unidos, pensando lá naquela política adotada pelos Estados Unidos de boa vizinhança lá, que vimos até na Disney a parceria do Brasil com os Estados Unidos. E ainda o Brasil é convidado a entrar na Organização das Nações Unidas
A ONU, lembrem-se que nós falamos numa outra aula sobre os tratados dos vencedores e o Brasil participou com uma mulher, a Berta Lutz. Na próxima aula, nós iremos comentar, conhecer aspectos da descolonização afroasiática, a saída dos europeus do continente africano e asiático. E isso se dá também pelo enfraquecimento deles na Segunda Guerra Mundial, que consequentemente não tem mais tanto poder político e econômico para liderar essas colônias nesses dois continentes. Agora vocês vão para a atividade que tem por objetivo revisar esse assunto da aula de hoje e também fixar algumas informações importantes para que nós tomamos assim por sequência os próximos assuntos, os próximos conteúdos. Bons estudos a todos, até a próxima, um abraço e tchau!